Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 30º dia. Chegamos já praticamente em um mês em que nós estamos caminhando com a nossa Mãe do Céu, a Rainha, que é a mestra dos apóstolos, assento e centro da Igreja nascente, barco de refúgio, a grande descida do Espírito Santo. Então nós refletimos ontem sobre essa graça imensa, com a ajuda do Padre Paulo Ricardo, explicando, o poder da intercessão de Maria, dos seus méritos, que ela alcançou em sua vida. E agora nós estamos na nossa vez, de conseguir os méritos para ajudar, a nossa humanidade a ser santificada e o reino da divina vontade se estabelecer sobre cada um de nós. Não tem coisa maior que possa a gente imaginar para a gente. Não tem. Mas a novena hoje do Espírito Santo, no 9º dia, que é o último dia, que amanhã já é grande Pentecostes, e vamos nos consagrar a divina vontade bem justamente no dia de Pentecostes. Então, vocês imaginam o que Deus preparou para nós, Que tempo favorável em que nós estamos vivendo, Sermos consagrados a entregar a nossa vontade humana no dia de Pentecostes. É tudo que Deus queria, não é mesmo? É tudo que a Santíssima Vontade queria, com certeza, porque é justamente o terceiro fiat, a santificação através da divina vontade. O dom da divina vontade é dado pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na criação foi o fiat do Criador Pai, na redenção foi o fiat de Jesus Filho, e agora no terceiro fiat é do Espírito Santo. Então está tudo caminhando conforme a divina vontade ama e deseja. Então nós estamos realmente num momento mais favorável que poderia ser, mais impossível, acho que não teria outro, melhor impossível. Então Deus realmente está derramando com o seu poder toda essa efusão do Espírito Santo. Amanhã vai ser um dia que você precisa celebrar, você precisa contemplar, toda a alegria do céu, que estará feliz. Uma festa no céu vai acontecer hoje, amanhã, com certeza, uma grande festa na divina vontade, por ter, recebido a vontade humana de tantos filhos e filhas que estão fazendo essa caminhada, essa jornada, nesse mês de maio de 2020. Então, um tempo muito especial para Deus, com certeza, e para nós também. Então, a nossa mãe diz assim: meu filho abençoado, minha filha abençoada. Tá vendo? Nós somos abençoados. Suas palavras ecoam em meu coração e me sinto tocada. Eu despejo em você os meus mares de graça. Como eles correm em direção a vocês, meus filhos, para lhe dar a vida da vontade divina. Se vocês forem fiéis a mim, não deixarei mais vocês. Estarei sempre com todos, para lhes dar em cada ato, palavra, batimentos cardíacos, a comida da vontade divina. Agora me escutem. Meus filhos, o nosso Supremo Bom Jesus subiu ao céu e está diante do seu Pai Celestial para implorar por seus filhos e irmãos deixados na terra. Ele, lá da Pátria Celestial, olha constantemente para todos. Ninguém lhe escapa. E é tanto o seu amor que ele deixa sua mamãe ainda aqui na terra, por conforto, ajuda e treinamento e companhia para os seus filhos. Agora você deve saber que quando meu filho foi para o céu, continuei a estar junto com os apóstolos no cenáculo, esperando o Espírito Santo. Todos então se apertaram pertinho de mim. Oramos juntos. Eles não fizeram nada sem o meu conselho. E quando tomei a palavra para instruí-los e dizer alguma colocação de meu filho que eles não conheciam,
como, por exemplo, as particularidades de seu nascimento, suas lágrimas infantis, seus traços amorosos, dele mesmo com os apóstolos, reservando-me a tarefa de deixá-los saber quanto os amou e as particularidades que só sua mãe conhecia. Então, meu filho, que estava entre meus apóstolos mais do que o sol do dia, e eu era a âncora, o leme, o barco onde eles encontraram abrigo para ficarem seguros e defenderem-se de todos os perigos. Portanto, posso dizer que dei à luz, gerou, o resto do corpo, como o padre Paulo falou, da igreja nascente no meu seio. Então, não gerou só a cabeça, ela gerou todo o corpo da igreja, cabeça e membros. E meus braços foram um barco no qual a guiei até o porto seguro, e ainda hoje eu a dirijo. Então chegou a hora em que veio o Espírito Santo prometido pelo meu filho no cenáculo. Que transformação! À medida que foram investidos, adquiriram nova ciência, fortaleza invencível, amor ardente, uma nova vida fluía neles, o que os tornava destemidos e corajosos, de modo que eles estavam divididos em todo o mundo para tornar a redenção conhecida e colocar suas vidas para o seu mestre. E permaneci com meu amado João, e fui forçada a deixar Jerusalém, para começar a tempestade da perseguição. Meus queridos filhos, vocês devem saber que ainda continuo meu magistério na igreja. Não há nada que siga sem mim, com certeza, a gente tem certeza disso. Nesse tempo, principalmente, das aparições aí, de tanto que ela vem passear pra cá, pra nós, Então, a gente sabe quanto que ela está dirigindo a igreja, mais do que nunca nesse tempo. A gente não tem dúvida, de forma alguma. Eu posso dizer, eles me dissecaram por causa dos meus filhos e eu os alimento. E eu os alimento com o leite da minha maternidade. Agora, nestes tempos, quero mostrar um amor mais especial, deixando as pessoas saberem como minha vida inteira foi formada no reino da vontade divina. Por isso, os chamo de joelhos diante de meus braços maternos, para que, fazendo de vós um barco, permaneçam seguros de viver no mar da vontade divina. Maior graça eu não poderia fazer por vocês. Por favor, sou sua mamãe. Venha e viva neste reino tão santo. E quando você ver que sua vontade gostaria de ter um pouco de vida, venha e refugie-se no barco seguro de meus braços, me dizendo: minha mamãe, minha vontade quer me trair. E eu me dou para você, para que coloque em seu lugar a vontade divina. Ó, quão feliz ficarei se eu puder dizer: meu filho é todo meu, minha filha é toda minha, porque vive da vontade divina. Então, esse é o desejo da Mãe do Céu a partir de agora. É a partir de hoje, é a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, aí começando nessa vida, hein? Começando de uma vez por todas, hein? Firmes, tá? E aí tem que lembrar, perseverança. O mundo pode morrer, pode destruir na sua frente, pode todo mundo te puxar para tudo quanto é lado. E você não sai da luz da divina vontade. Você não dá um passo sem a divina vontade, tá? É perseverança total. O maior sinal do dom da divina vontade, que você está seguindo a divina vontade, para você se manter nela, é perseverança, constância, firmeza, tá? Não pode se abater por nenhum motivo. Medo, tudo que vir te causar medo, entrega para Jesus. E não se deixa abater por nada, tá? Isso é um sinais muito importantes. A paz no lugar do medo. Então, toda dúvida que tiver, pergunte pra gente, porque vocês não estão sozinhos, tá? Estamos aqui para orientar vocês. Ninguém está sozinho nessa jornada, tá? Se você não perguntar, não tiver coragem, ficar com covardia, com vergonha, você sai da vontade divina por causa de bobeira, por causa de pequeninas coisas, tá? Mas só que é difícil sair da divina vontade, viu? É difícil. Ela mantém você, Mas mesmo assim,
se você deixar ela de lado, ela vai, né, ela se magoa também, né? É o Espírito Santo, e você pode entristecer o Espírito Santo. Então, por isso que Jesus fala que, né, que não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque ele, a divina vontade de Deus é o amor do Pai e do Filho, é essa comunhão, né, de um desejo de se realizar na terra e de renovar todas as coisas. É isso que a divina vontade é. É o poder do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo no meio de nós. É o Pentecostes verdadeiro mesmo, que muda a nossa vida, que nos dá essa coragem, que nos dá essa fortaleza, essa perseverança, essa mansidão, essa paz, que é infundido por Jesus Cristo, né? E dado por Jesus. Então, a vida da intimidade com Jesus é constante, a intimidade com Maria é constante. Você precisa manter-se essa intimidade com os dois. É Jesus que você precisa conversar sempre para poder você receber a divina vontade, tá? Sem conversar com Jesus, sem você ter intimidade com a vida de Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Você não fica dentro da divina vontade, tá? Por isso que o livro do céu é Jesus, alimentando você com os conteúdos para que você fique antenado com o desejo dele, com o verbo divino, que é ele quem comunica a vontade divina. Então, ele ensina a vontade divina para nós. E nós, pela ação do Espírito Santo, deixamos ela reinar em nós. O Espírito Santo reinando em nós, agindo em nós. Então, a gente está mais do que nunca fazendo essa renovação de tudo, né? A verdadeira renovação mística que precisa acontecer, né? Não desfazendo da renovação carismática católica de forma alguma, né? A divina vontade veio para ser o elemento que a renovação carismática católica precisa utilizar hoje para os seus encontros. Então, a renovação carismática está no momento precisando dessa injeção de ânimo que é a divina vontade, que é os conteúdos da divina vontade. Então, aos líderes da renovação carismática precisam urgentemente conhecer esse conteúdo e trazer esse conteúdo para fazer as consagrações das pessoas nos seus grupos de oração, tá? Esse é o desejo da divina vontade, que seja utilizado os grupos de oração hoje para fazer essa consagração dos 31 dias com Maria e o estudo do livro do céu, que a pregação agora que era da Bíblia vai ser junto com o livro do céu. É isso que o Senhor deseja, é isso que o Senhor quer hoje. Mas a gente sabe que as coisas não são do jeito que a gente quer, né? Demora aí para poder uma organização começar a difundir as coisas. Apesar de que nós temos muita liberdade, né? A renovação carismática tem muita liberdade para agir, né? Mas precisa, com certeza, do apoio da igreja. Precisamos levar esse material do Espírito Santo para nossos bispos, nossos padres, e pedir o consentimento dos nossos padres, que são responsáveis da renovação, para que eles tenham consciência, né? Nós já temos aí a RTV Século XXI, que é uma TV totalmente renovada, carismaticamente, e que está trazendo a divina vontade. Então, já temos um exemplo no Brasil. Precisamos agora expandir isso para Canção Nova e expandir isso para os nossos grupos de oração, com certeza, para a nossa renovação carismática. Se começar a acontecer, a renovação carismática vai ter um boom de transformação, de efusão do Espírito Santo como nunca houve antes. Então, essa é a vontade do Espírito Santo, utilizar dos seus filhos amados do Espírito Santo para acontecer o verdadeiro terceiro, né, segundo Pentecostes principal, que vai acontecer nesse terceiro Fiat do Espírito Santo, que é de Deus. Então, nós queremos acreditar e confiar e viver essa verdade, né, e nos mergulhar nesse infinito amor e misericórdia de Deus nesse tempo para nós, né? Então, ela fala aqui: venha e viva neste reino tão santo, né? E eu derrubo o Espírito Santo em sua alma. Então, precisamos da nossa Mãe do Céu, né? Que ela intercede por nós para trazer o Espírito Santo. Então, metade do caminho a gente já está fazendo. Só falta o conteúdo do livro do céu. Só falta o caminho de entendimento da vontade humana, de renunciar ao pecado, né? Que é a vontade humana, mudar os nomes, né? Porque precisa falar vontade humana, tá? Falar só pecado não vai dar certo mais.
né? As pessoas não sabem explicar o que é pecado. E com a vontade humana é bem mais fácil da gente poder entender qual é o pecado que nós cometemos, né? Bem mais fácil. Nossa Senhora nos ensinou, né, que de vontade humana é aquilo que é nosso, né? Que é só nosso, que não tem Deus no meio, que a gente inventa da nossa cabeça mesmo, né? Que não tem Deus no meio nessa conversa, né? É medo, né? É preocupação com o que os outros pensam da gente, né? É preocupação com coisas materiais, com apegos da terra, com apegos humanos, né? É preocupações bobas, baixas da terra, né? De coisas da terra. Preocupação, eu tenho que estudar a faculdade, eu tenho que, né? Tenho que comprar minha casa, primeiro eu tenho que me preocupar com a minha casa, de eu pagar a minha casa, né? É isso que eu tenho que preocupar primeiro, é isso que é o mais importante. Então, a pessoa fica afundada na terra e não consegue sair disso, né? Então, saber que precisa primeiro colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas e depois pensar em qualquer outra coisa. Sem Deus, a gente não tem nada, né? Então, é um caminho totalmente inverso do que a gente está acostumado a fazer. E a igreja nunca falou sobre isso. É novidade. Então, a gente precisa que os padres tenham coragem de falar essa novidade, né? Que os nossos pregadores, né, os nossos líderes da renovação carismática possam assumir essa particularidade da divina vontade para trazer, né, ser esses renovadores da igreja como já foram. Porque a renovação carismática está em todos os movimentos da igreja, todos, até nas missas. Né? Ela infundiu em muitos padres esses dons carismáticos, onde eles começaram a ter essa infusão do Espírito Santo. Mas precisa agora a divina vontade tomar posse. É isso que está faltando, né? Para a gente poder entrar no terceiro fiat, que é o que Deus deseja para a gente, para que o coração de Maria triunfa e haja o triunfo do reino de Deus na terra. E a gente vai sempre estar refugiando-se. Ela fala aqui, por favor, sou sua mamãe. Venha e viva neste reino tão santo. E quando você ver que sua vontade gostaria de ter um pouco de vida, venha e refugie-se no barco seguro dos meus braços, me dizendo: minha mamãe, minha vontade quer me trair, e eu me dou para você. Você que coloque em seu lugar a vontade divina, né? Para que ela coloque no lugar da vontade humana a vontade divina. Ó, quão feliz ficarei se eu puder dizer: meu filho é todo meu, porque a vontade divina vive nele. E eu derrubo o Espírito Santo em sua alma, para que ele queime o que é humano com sua respiração, refrigerando os impérios acima de você. E você se confirme, né, na vontade divina. Então ela está dizendo, eu derrubo o Espírito Santo em sua alma. E é o Espírito Santo que vai queimar o que é humano com a respiração dele, refrigerando os impérios acima de você e vai se confirmar na vontade divina. Pontos de meditação no Dom Leonardo. O guardião dos segredos do Altíssimo, mãe e mestra da Igreja. Essa mediação é para nos fazer entender que a nossa vida interior é, acima de tudo, a possibilidade de viver no reino da divina vontade. E depende de duas coisas: estar perpetuamente no colo da Divina Maria para sermos instruídos por ela e pedir que nós permaneçamos incessantemente ligados ao seu santíssimo e abençoado seio, para sermos nutridos por ela. Somente com a mais pura e saudável doutrina, segura e sagrada, sem sombras de trevas, sem risco de envenenamento e perigos de se deparar com caminhos íngremes e agitados. E para que no seio santíssimo suguemos apenas o leite puro da vontade divina, para não saber mais nada, nem mais nada para fazer nem pensar. Na verdade, tudo é inerente à consagração do totus tus, que constitui sua essência e significado profundo. A consagração, a vida do totus tus na vontade divina referem-se umas às outras e se complementam. Não é apenas uma questão de sinais e práticas externas, que não constitui a essência ou a coisa mais importante, mas de se tornar uma fusão completa com a Mãe do Céu, vivendo em um estado de união habitual, do comum não místico, com ela.
é do comum, da vida comum nossa. É a imitação da vida de Nazaré, com Maria e Jesus, né? Não fazendo nada fora do olhar dela ou sem ela. Por isso que todo momento eu tô rezando: minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Toda hora, gente. Todo momento eu tô rezando isso para nossa mãe, para que ela possa interceder por mim constantemente. Sem a Maria, sem a Mãe do Céu, a gente não consegue permanecer no reino da divina vontade, tá? A gente reza lá o livro do céu com Jesus, mas a gente sempre está amparado com Maria todo dia, tá? Constantemente. Então, totus tuus, também a renovação carismática tem que assumir isso nos seus encontros. Fazer esses momentos de formação para poder fazer as pessoas conhecer o conteúdo do Tratado da Verdadeira Devoção, né? E conhecer os 31 dias com Maria e fazer essa consagração junto. Então, cadê a renovação carismática? Tem um trabalho para vocês, né? Vamos sair só dos querigmas, né? Os querigmas são importantes, mas já está maçante, já está repetitivo, né? As pessoas precisam de algo mais para poder, né, vir e chamar gente nova, chamar gente que já saiu dos grupos de oração e que não voltaram mais, porque vão e encontram sempre as mesmas coisas. As pessoas querem conteúdo, não é só milagre de Deus e ir embora. Elas querem conteúdo. Se vão e veem, ouvem a mesma coisa, para que vão de novo? Já sabem tudo, já sabem sobre o pecado, sobre o amor de Deus, sobre o Espírito Santo, sobre os dons, já sabe tudo, já tá tão revirado já a cabeça das pessoas. E a renovação carismática são os próprios servos dela, né? São os próprios servos, é eles que precisam ser alimentados constantemente com um alimento novo. Então, ficar só na Bíblia é virar protestante já daqui a pouco, né? Então, a gente tem que viver desse presente de Deus, de trazer os santos católicos, os místicos católicos com esses elementos que a gente precisa nutrir a nossa renovação carismática, né? Aí vocês me falam: mas você já saiu do seu grupo de oração, o que você tá dando palpite? Ah, não, dou palpite sim, tá bom? Fique em paz aí, tá bom? Só Nossa Senhora sabe tudo sobre Jesus. Esse detalhe parece muito evidente a partir dessa meditação e do que se faz durante a novena de Pentecostes. O próprio Jesus queria que esse fosse assim. Portanto, para ser totalmente forjado em Jesus, encha-se dele, conheça seu profundo pensamento, a quintessência de sua doutrina e também, se o céu assim desejar, seus segredos, de que devemos viver só no colo da Divina Maria e nos apegar ao seu santíssimo leite dia e noite, 24 horas, sem nunca sair. Precisamos respirar Maria incessantemente, nunca remover o coração, a mente do pensamento dela e de amor ininterrupto a ela. Então, a vida na Divina Vontade é a imitação de Maria. O que Maria faria? O que Jesus faria? Tá? Se a gente imitar os dois, a gente não sai da Divina Vontade por nada. Por isso que a gente tem que conhecer muito a história de Maria e de Jesus. E aí no nosso canal a gente colocou a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos colocando agora a vida de Nossa Senhora, porque nós estamos aprendendo com ela também, que tem doutrinas preciosíssimas no livro da Mística Cidade de Deus para nós. Ontem mesmo eu estava lendo, né, o conteúdo ali do entendimento, de ensino que ela deu para os sacerdotes, falando de Zacarias, no momento que estava na casa de Zacarias, né? Ele falou sobre os sacerdotes, ela falou do respeito que ela tem com os sacerdotes, o que falhou nos sacerdotes, por que os sacerdotes, muitos deles se perderam, né? Ela dando essas doutrinas pra gente, falando sobre o casal para Santa Isabel, falando sobre o papel da mulher, da mãe, da esposa, explicando como tem que ser o comportamento de Isabel, né? Explicando, se despedindo de Isabel para ir embora. E aí, o que ela falava para Isabel, né? Do que ela precisa para se manter fiel a Deus. Então, tá tudo ali, tá tudo à disposição de vocês, né? É só vocês quererem. Não tem nada que a gente não tá fornecendo aqui de elemento para a gente poder viver essa divina vontade. Tá faltando nada. Só você querer estudar, né, dedicar. E é muito importante essa perseverança. Jogar fora essa preguiça espiritual, tá? Isso não vai levar você a lugar nenhum, né? Coloca Deus no centro, force mesmo a sua natureza para poder viver isso, tá? A gente mata a gente mesmo, a gente se domina, se autodomina, a gente luta contra nós. O único inimigo que nós temos dentro na vida, na divina vontade, somos nós mesmos. Não tem demônio,
tá? A luta maior é a vontade humana nossa. Nesse momento, o demônio fica de fora, sinceramente. Deus não permite que o demônio venha encher o saco da gente. Não vem. É só a luta com a gente mesmo. Jesus não deixa o demônio entrar na nossa vida. Nesse momento que a gente está buscando a divina vontade, por quê? Porque ele não quer confundir a nossa história, a nossa cabeça. Nesse momento, ele quer que a gente encontre o verdadeiro anticristo que há dentro de cada um de nós, que é a nossa vontade humana. É essa vontade humana que brilha, né? Que se mostra. Brilha não no fato bom, brilha na nossa frente para a gente poder cortar de uma vez por todas e cortar a cabeça, né? Pisar na cabeça da serpente infernal, que é a vontade, verdadeiramente a vontade humana que reina dentro de nós. Essa é a serpente maior que a gente pisa na cabeça, tá? Se a gente pisa nessa cabeça, a gente pisa na cabeça da serpente oficial, que é ela que usa a nossa vontade humana contra nós, tá bom? É muito fácil a gente pisar na cabeça da serpente com Nossa Senhora ajudando a gente todo dia, né? É bem mais fácil, né? A ajuda da Nossa Senhora para viver essa divina vontade e pisar na cabeça da serpente. Nós vamos pisar na cabeça da serpente infernal todo santo dia, que é a vontade humana principal. Essa é a cobra mais terrível que nós temos dentro de nós, né? Que é a fonte da iniquidade que nós carregamos, o pecado original, proveniente da cobra verdadeira, né? Que veio tentar Eva e que nós colhemos esse fruto. Então, nós vamos dizer não a isso. Nós vamos realmente viver só na graça de Deus. Viver de todo o coração, todos os dias. Viver essa união total. Então, tudo que este propósito, as jaculatórias do amor, as uniões internas e contínuas em todos os que fazemos. Então, aí você me pergunta, essas orações, os 31 dias com Maria, a gente pode continuar rezando? Pode, deve, né? Faz um caderninho, faz um livrinho, alguma coisa no computador, imprime só as jaculatórias para você, né? E todo dia faz um terço da jaculatória para você rezar. Todo dia você faz um terço, além do rosário que você reza, né? E vai ofertando para Maria essas jaculatórias diariamente. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá? Pode rezar sim, continuar rezando. Os olhares de amor para suas estátuas e imagens, os beijos para o rosário, aos pés de suas estátuas, para suas imagens, para assegurar a coroa do amor em sua mãe, olhando para cada cadeia de consagração com amor e alegria, que é a sua correntinha, né, a cadeia. Lembrando, a única coisa que importa, que a nossa vontade esteja ligada à dela. Ela nos instruirá e nos guiará em tudo, e faremos grandes progressos e avançaremos em pouco tempo, destacando-se num voo incontrolável em direção aos picos da santidade, de onde, como deve ser, os pobres da terra parecerão tão pequenos e miseráveis. Você terá grande compaixão por causa da raça humana, né? Por toda a raça humana que vive sob o pesado jugo da escravidão da vontade humana, começando com as pessoas mais próximas a você. E orará ao Senhor que deixe vir o seu reino, que faça a sua vontade. Então é isso que a gente faz, por isso que a gente fica rezando constantemente, a gente se apega à oração de pedir o reino da divina vontade. Então vamos colocar para vocês amanhã o link, né, aqui no site das orações para você pedir o reino de Deus. Nós vamos a partir de junho agora gravar os giros da alma em vídeo, para que vocês possam rezar com os giros da alma em vídeo também, tá? E vamos colocar aqui os giros, vamos colocar as rodadas de oração, né? Vamos colocar, né, as orações diárias de consagração para você. Você vai ter todos os elementos que precisa para você viver essa vida. Colocar os links do livro do céu, tudo muito fácil para vocês, tá bom? Que essas pessoas pobres sejam libertadas de uma condição tão triste e miserável. Nós vamos pedir para que Deus possa fazer essa libertação de todos os seres humanos que estão na vontade humana. Nunca qualquer julgamento, nem aspereza ou desprezo. Somente muita misericórdia, vigilante e ativa, para arrancar algumas das trevas e levá-las a viver na luz do sol divino. Mas, acima de tudo, sentiremos essa alegria profunda e a paz imperturbável, essa leveza e serenidade interior, que são sinais da presença renovada da Divina Maria e da Divina Vontade em nossa alma. Então, a gente vai ter um pouquinho, eu falo por mim, não sei se todo mundo é igual a mim,
Mas no meu processo de configuração com a divina vontade, eu tenho um problema, que é uma coisa que a Luísa também tinha. Jesus explicou para ela no livro do céu. A abominação contra a vontade humana. Quando você vê uma pessoa na vontade humana, falando na vontade humana, você sente a abominação. Então, essa abominação você tem que lutar contra ela para você continuar nessa mansidão e nessa paz imperturbável. Você tem que lutar contra você mesmo diante dessa abominação à vontade humana. Então, por exemplo, se eu tô assistindo uma novela, de repente eu tava na casa da minha sogra esses dias, ela tava assistindo a novela da Globo. Eu não consegui ficar na frente da televisão. Eu falei pra ela assim, eu não consigo ficar. Mas como é televisão, a pessoa que está ali naquela atitude que me deixou abominável, assim, que eu não conseguia ficar vendo aquela atitude, não estava na minha frente. Então, eu podia virar as costas e ir embora, né? Porque tá na televisão. Mas quando você está de frente com uma pessoa dessas, aí você não pode tratar a pessoa, né, e ir embora. Você tem que aguentar e suportar por amor a Jesus, né? E ter paciência. Rezar por aquela pessoa no seu íntimo, pedir para que Deus possa abençoar. Nessa hora eu queria ser como José e Maria, sabe? Porque no livro de São José e no livro de Maria, as pessoas quando se olhavam para Nossa Senhora e olhavam para São José, né, as pessoas sentiam, e quando olhavam para Jesus na vida íntima também, tá? Quando a pessoa olhava para a santidade de Maria, de Jesus, de José, elas se sentiam incomodadas, porque elas eram pecadoras e elas que saíam de perto. Não conseguiam ficar olhando, sabe, para a santidade. Quando viam santidade, elas sentiam essa dor de não serem santas como eles. Então, assim, eu queria transparecer nesse tempo isso, mas nesse tempo não é muito difícil. As pessoas é capaz de pisar em você, de te engolir vivo. Então, assim, naquela época também eles eram assim, mas como a santidade de Jesus, de Maria e de José eram tão grandes, a gente precisa alcançar essa santidade. Então, eu sei que não é de uma hora para outra, eu fico meio chateada com isso. Eu falei, ai Jesus, facilita para nós, divina vontade. A senhora tem o poder de tudo, né? A senhora falou que você que é dona do poder, então me ajuda, né, nisso, né? Para que eu possa não magoar ninguém, né? Para que eu não possa olhar para ninguém com olhares de julgamento, né? Porque eu não quero julgar ninguém, não é bom, não é correto e é pecado, né? Não, você não faz isso, porque você sabe que você já esteve na mesma situação que aquela pessoa está. Então, você não pode, de forma alguma, você também ainda tem vontade humana em você, ela pode voltar a qualquer momento. Então, você precisa entender que você está no caminho, mas precisa ajudar as outras pessoas. Mas só que você tem que ter paciência, porque não é piscar de olhos. Você vai estar sempre encontrando alguém que está totalmente vivendo, afundado no lodo da escravidão, da vontade humana. E para você tirar aquela pessoa, não é de piscar de olhos. E se conseguir tirar, né? E é somente através da oração. Então, pedir para Deus essa mansidão. Eu peço todo dia, Senhor, me dá essa mansidão, essa paciência. Eu preciso muito pedir para Deus isso, né? Muito mesmo, porque às vezes com meu filho, com meu esposo, com meus filhos, eu já dou umas patadas, sabe? Dou umas patadas neles. E aí eu tenho que sempre estar me vigiando para poder não fazer isso. Então, é uma coisa nossa, né? Que a gente não pode ser aquele fariseu, né? Eu estou bem, né? Obrigado, Senhor, porque eu estou caminhando na divina vontade. Não, é esse sentimento de humildade que tem que reinar em nós. A gente não pode se sentir especial demais, por mais que a gente seja. A gente não pode assumir isso, né? A vaidade, tudo isso vai continuar sendo elementos para a gente lutar e imitar Nossa Senhora na humildade. Nossa Senhora ontem falou uma coisa que ajudou muito entender como a gente fazer para poder ficar na humildade. Ela falou muito, numa parte muito importante na Mística Cidade de Deus, no capítulo 23, ontem do tomo 2 do livro 3, justamente sobre isso, sobre ouvir, sobre a vaidade de ouvir, quando você ouve algum elogio de alguém, né? Ela falou, resistir às adulações do mundo.
Teu esposo, minha filha caríssima, Jesus não quer que teus ouvidos se apliquem a ouvir e admitir falsas invenções terrenas, nem que sejam manchados pelas adulações do mundo. Por isto, quero que os feches para todos estes venenosos enganos e os defendas, com forte custódia, para nem perceberes tais coisas. Se o Senhor se compraz em falar-te ao coração, razão será que para ouvir suas carícias e atender o seu amor, te faças insensível, surda e morta para as coisas da terra que devem ser tormento para ti. Lembra que lhe deves grande fidelidade e que todo o inferno, valendo-se do teu temperamento afetuoso, quer pervertê-lo, tornando-o suave para as criaturas e ingrato para o Deus eterno. Vigia e cuida de lhe resistir forte, na fé de teu amado Senhor esposo. Então, aqui ela está dizendo aqui que você ainda não pode ficar muito boazinha com todo mundo, né? E querer agradar as pessoas aqui na terra também. É esse que é o detalhe, entendeu? É uma faca de dois gumes, né? Que você tem que ser bondoso com as pessoas, ter essa humildade, essa mansidão, mas também não pode cair na conversinha delas. Se elas virem adular você, se elas virem, ou você adular elas, não pode. Tem que você se manter no seu controle, entendeu? Então, é complicado, porque você não vai chegar numa pessoa que está totalmente no lodo da vontade humana e ficar passando a mão na cabeça dela. Então, é muito difícil essa situação. Então, eu peço muito para Nossa Senhora me guiar em todos os meus atos, porque não é fácil, né? Ontem mesmo, ela estava falando aqui sobre adulações. Deixa que Jesus fale para você as coisas. É igual ontem mesmo, no vídeo de ontem, eu acho que eu fiz algo errado, porque eu não posso ficar expondo o que Jesus falou pra mim, pra mim, né? Falou pra mim, Aline, obrigado porque você tá fazendo esse trabalho e tal. É pra mim, eu não tenho que ficar expondo aqui pra vocês. Então, ontem eu já vi que Nossa Senhora chamou minha atenção. Então, eu já, pedi perdão ontem pra Jesus pelo vídeo que eu fiz ontem, porque, né? Aí, continua aqui, deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Outro trecho aqui, muito importante. Procurar conselho e fugir da lisonja. Quanto à doutrina para ti, seja para o tratares com qualquer pessoa, seja superior ou inferior a você, com todas procures te instruir no caminho da virtude e da vida eterna. Nisto imitarás o que fez comigo minha serva Isabel. Pede a todos com o devido modo e prudência que te ensinem e orientem. Por esta humildade, às vezes, dispõe o Senhor a direção e acerto, concedendo sua luz divina. Assim fará contigo se procederes com reta intenção e zelo pela virtude. Procura também expulsar de ti e não aceitar nenhuma espécie de aparência de lisonjas de criaturas e das conversações onde as pode ouvir. Elas fascinam, obscurecem a luz, pervertem a razão inadvertida. Tão ciumento é o Senhor com as almas que Ele muito ama, que delas se retira no mesmo instante se elas aceitam louvores humanos e se comprazem em suas lisonjas. Olha só, gente, como é sério. Pois esta leviandade as torna indignas de seus favores. Então, Deus se retira da alma que prefere a companhia das criaturas e o elogio das pessoas. Então, olha a tentação que você pode cair quando você começar a falar da divina vontade, as pessoas acharem bonito, gostarem e quererem, te ajudar. Então, por isso que Jesus me deixa muito sozinha. Graças a Deus, me deixa muito sozinha. Graças a Deus, eu agradeci muito a Deus por Ele me deixar sozinha, E até me deu vontade de não deixar os meus vídeos abertos a comentários, para as pessoas não ficarem elogiando. Mas, na verdade, quando as pessoas elogiam lá no vídeo, eu glorifico a Deus, eu não glorifico a mim. Não fico achando que eu sou grande coisa, sabe? Eu acho que a divina vontade está reinando mesmo e já está me ensinando isso faz tempo. E é uma coisa interior seu. Você que tem que ter esse domínio dentro de você, Não é você ter medo das ocasiões, Não é questão, então, já que é assim, Nossa Senhora, então eu vou tirar os comentários, eu vou fechar o grupo lá do Zap, vou deixar o grupo só para eu postar, E vou deixar fechado para as pessoas postarem, porque daí eu não vou correr o risco de cair numa lisonja de alguém. Não tem que correr. Jesus colocou no meu coração, não é isso. Você tem que, você que tem que ter o comportamento, Não adianta fugir. Nessa hora não tem que fugir, Eu não quero filhos que eu não possa confiar neles. Jesus falou, eu tenho que confiar em você.
Então, em qualquer situação onde você não procurar, se alguém vir te elogiar, você vai glorificar a mim. Quantas vezes você recebeu elogios sobre a sua voz? Né? Então, elogiar a mim. Eu sempre, quando alguém me elogia na minha voz lá na igreja, eu falo, é Deus. Opa, é com Ele que você fala. Vai lá no Santíssimo, agradece a Ele. Se uma música te tocou, foi Ele que te tocou, não fui eu. Né? É muito importante, sempre eu estou atenta nisso. São José fazia isso, Nossa Senhora também fazia isso. Sempre elevava para Deus. É muito importante isso. Então, se ela conseguiu, se José conseguiu, a gente consegue também, tá? É só a gente imitar eles. Eles produzem humildade, essa atitude, né? Produzem humildade, purificam, tranquilizam e iluminam o coração. Ao contrário, as carícias e lisonjas das criaturas são vãs, inconstantes, falazes, impuras e mentirosas, saídas da boca daqueles que ou enganam ou são enganados, e tudo que é mentira é obra do inimigo. Então é muito importante prestar muita atenção sobre isso, né? Não aceitar elogio das pessoas, não se apegar a isso, não precisar disso. E daí Deus, ele tá vendo o seu coração e ele vai se retirar e vai te privar de mais favores dele. E eu não quero perder nada de Deus. Então, viver nessa constante, buscar essa mudança interior constante. Todo dia tem alguma coisa para ser aprendido. A gente nunca está já pronto. Sempre a gente tem que aprender alguma coisa. E uma coisa que eu percebo, assim, que é muito importante. A gente que tem um canal aqui no YouTube que fala dessas coisas, a gente precisa muito continuar estudando conteúdos de outros canais de YouTube, né? Igual, por exemplo, eu gosto de ouvir o Frei Gilson, gosto de ouvir o Padre Paulo Ricardo, ouço, né? Outras pessoas também, né? Outras pessoas ouço também, porque a gente precisa estar em formação constante. Então, ser humilde. Quando a gente não ouve ninguém, quando a gente não dá atenção para ninguém, e a gente acha que a gente é super alto, já, né, se autodomina e tal, é meio complicado. Porque a gente não tem esse autodomínio só em Deus que se alcança. É só através dessa humildade, de você pedir conselho, como Nossa Senhora pediu aqui. Peça conselho de pessoas superiores e inferiores. Sempre esteja atento. Então, eu converso com muita gente, e nas conversas que eu tenho no Zap das meninas que eu converso, eu não fico dando aulas. Nem sempre. É partilhas. E elas também me dão muitas instruções. Eu ouço muito elas. Todo mundo me dá instrução. Eu agradeço muito a Deus por eu ouvir essas instruções. Tudo que as pessoas me falam, eu ouço, sabe? As nossas conversas que eu converso no Zap não é eu dando aula, né? E a pessoa lá sem falar nada. Não. Elas falam pra mim também, Aline, eu acho que você tinha que fazer isso. Ó, Aline, presta atenção nisso. Ó, Aline, olha essa dica pra você. Olha o que eu achei importante pra você também. E eu dou essa abertura, graças a Deus eu dou essa abertura, né, pras pessoas. E gosto disso, porque é de Deus, é sagrado isso, né, da gente poder ouvir conselhos das pessoas, né, e se sentir humilde pra aceitar qualquer dica, opinião das pessoas, né? Saber quando é uma opinião boa, saber quando é uma coisa que você não pode fazer. Então, tem gente que chega em mim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí eu falo, olha, isso eu não consigo fazer, não é correto, eu acho que isso é para outra pessoa, eu não consigo chegar nesse ponto, eu tenho que saber até onde eu posso ir, né? Então, tem gente que me dá dicas, eu falo, olha, nesse caso, eu não vai dar certo. Então eu já falo, nesse caso eu me conheço, eu sei que não vai dar certo e eu sinto que Deus não quer que eu faça isso. Então tem coisas que a gente sempre vai estar ouvindo de alguém, é muito importante, tá bom? Isso é uma coisa que eu tô sempre aberta, por isso que eu falo para as pessoas, estamos aqui para aprender juntos. Ninguém aqui é mestre, nem só Jesus e Maria que é mestre, tá bom? Só eles, mais ninguém. Então vamos lá. A especialidade de Nossa Senhora é a vontade divina. Então, agora nestes tempos, quero mostrar um amor mais especial, deixando as pessoas saberem como minha vida inteira foi formada no reino da vontade divina. Por isso, eu te chamo de joelhos. Não há ninguém como especialista nesse assunto como a Divina Maria, ninguém. E tenha cuidado, maior graça eu não poderia fazer por você. Neste mês recebemos a revelação e explicação da maior graça que Nossa Senhora poderia fazer para nós, a maior. Nós entendemos? Juntamente com seus muitos pedidos para fazê-la feliz, aceitando viver neste reino tão sagrado, é um presente para o qual é necessário responder.
depois de ponderar e preparar-se adequadamente com o fiat pessoal, com o seu sim pessoal. O dia da consagração à vontade divina deve ser o ponto de virada, que é amanhã, o ponto em que a página vira, a divisão definitiva e essencial entre o antes e depois. Você não pode ser o mesmo, né? Para realizar a consagração à vontade divina não é necessário já estar completamente fundida com ela, mas é necessário ter decidido que a partir de agora, por toda a vida, nós ocuparemos todas as nossas energias internas nisso, ser com o Supremo Fiat em tudo, no custo de qualquer sacrifício, sem qualquer objeção ou repensar ou negar. Ver uma pessoa que fez da consagração à vontade divina cair nas profundezas das misérias, das pequenas coisas e da maldade odiosa da vontade humana é um espetáculo que é tão doloroso e devastador como sempre que não pode, pois entristece imensamente o coração da rainha do reino da divina vontade. É melhor esperar e adiar em vez de cair tão baixo. Já muitos, infelizmente, realizam a consagração do totus tuus com extrema leveza, deslumbrados apenas pelos sinais externos que implica e sem um mínimo de interioridade. O mesmo triste espetáculo não acontece com a consagração à vontade divina, cujo lema requer uma pequena e leve paráfrase daquilo que São Paulo com razão escreveu. Não quero saber outra coisa senão Jesus Cristo e a cruz. Para nós a frase será: eu não quero saber outra coisa senão a vontade divina, guiada e instruída aos joelhos de Maria Santíssima e presos ao seu peito. Eu não quero, não vou procurar e não vou negociar qualquer outra coisa. Nós entendemos o que isso significa? Fim último. Não tem mais para onde a gente andar. É sem voltar para trás. Aqueles que não têm certeza se querem passar o resto de suas vidas nestas ocupações divinas, aqueles que não querem envelhecer na companhia de Nossa Senhora dia e noite, nos 24 horas da paixão, num ato ininterrupto e de união contínua com o Divino Fiat, que dá a Deus grande glória, salva um imenso número de almas e repara miríades e miríades de pecados que leva tempo para refletir. Lembrando que para estar na vontade divina devemos primeiro aprender constantemente a viver na vontade divina. A Divina Maria faria esse pensamento? Ela diria isso? Ela faria essa ação? Ela passaria tempo assim? Ela assistiria este programa, novela, filme? Ela usaria esse vestido? Ela faria esse sacrifício? Ela tomaria essa escolha? Ela trataria essa pessoa assim? Ela olharia isso com esse visual? Ela usaria esse tom de voz? Ela choraria por essa razão humana? Ela riria dessa piada? Ela faria essa piada? Ela dirigiria assim? Ela estaria com esse rosto mal-humorado? Ela gostaria dessa atitude? Ela seguiria esse sentimento? Ela reagiria com essas palavras ou gestos? Ela se apegaria a essa criatura humana ou material dessa maneira? A lista poderia continuar. Por favor, por favor. Nós não transformamos essas coisas santas em partículas ou paródias, que só nos fazem rir com o seu horrendo sorriso de Satanás, e com ele os seus desprezíveis e abomináveis escravos, que zombam e brincam com aqueles que fazem tais grandes proclamações, e não se importam ou não percebem que ele ainda está andando ao nível do solo muito pior do que uma galinha desajeitada e esganiçada. Esperar e pensar nesses casos é a melhor coisa. Então, o padre Dom Leonardo aqui, ele está pedindo para a gente repensar se a gente estamos na hora de fazer a nossa consagração. Se a gente está mesmo disposto. O que vocês vão dizer para Nossa Senhora? Agora, perfeição ninguém vai ver no piscar de olhos. Jesus pede para eu falar para vocês, é um passo de cada vez. Comigo foi um passo de cada vez. Primeiro foi uma mentira, depois foi uma bulimia, depois foi uma compulsão por dinheiro, depois foi o jeito de eu me vestir. É um passo de cada vez. Ele não vai fazer o processo no piscar de olhos de mudança, assim, não existe. Então, é você querer, é desejar, é você ter intenção. E você sabe que tem que ser de todo o coração.
E que se você ainda não está do jeito que você sabe que deveria estar, você sabe que Jesus vai prosseguir em você, vai caminhar. Se você, por exemplo, você acabou de fazer essa caminhada, você está com depressão, então você vai continuar chorando, você vai continuar com sentimentos ruins, né? E você precisa tomar os seus remédios, depende dos remédios. Então, você vai continuar fazendo todo o seu tratamento. E no dia que você estiver mal, que você estiver chorando, com sentimentos ruins, né, humanos ali da sua doença, você vai ofertar para Jesus. E não vai ficar pensando que não está na divina vontade. Porque viver na divina vontade não é ser perfeito. Do jeito que vocês estão pensando assim, um piscar de olhos. Viver na divina vontade é você aceitar a vida do jeito que ela está. Entendeu? Você tem que aceitar muitas coisas que tá acontecendo com você. E aí tem coisas que tá acontecendo com você que te deixam tristes, que te fazem chorar. E não tem nada de errado. Jesus chorava na divina vontade. Nossa Senhora chorava e muito também. Jesus chorava muito na divina vontade. Então, é para ter paz no meio da dor. Tá? Seu filho, você tá vivendo a divina vontade, seu filho tá na droga, você vai chorar, você vai ficar triste, você vai falar algumas coisas contra ele, às vezes, no momento de, né? Isso é normal, pelo amor de Deus. Jesus conhece a gente, ele sabe os nossos temperamentos, ele sabe que a gente tem um caminho de mudança que tem que acontecer aos poucos. Então, isso aqui que ele tá falando aqui só atrapalha, não tá ajudando, sabe? Porque é pra gente imitar Maria, é pra gente entrar de todo o coração, isso ponto final, não é pra voltar pra trás, ponto final. A divina vontade, ela vai trabalhar em você. Toda mudança que precisa acontecer, tem coisas que você nem conhece, tem coisas que eu também não sei. Como que eu vou mudar sentimentos que eu nunca ouvi falar que eu tenho que mudar? Então, tem coisas que você vai aprender no conteúdo do livro do céu e aprendendo aos poucos. Tem coisa que Jesus fala pra mim, que a Nossa Senhora fala pra mim na mística Cidade de Deus. Enquanto eu não chego nesse conteúdo, eu não sei. Eu continuo errando. Vocês estão entendendo? Então, não tem como você... não, eu sou imperfeita, eu não posso fazer a divina vontade, não posso consagrar. Não é assim que funciona. A intenção, é o que cobre tudo. Jesus falou assim, a intenção cobre tudo. Então, você tá numa situação super difícil ainda, você ainda briga com seu esposo todo dia, porque ele bebe, ele chega bêbado na sua casa, né? E você tá numa situação difícil, ele briga com você não sabe, tem hora que você não aguenta, você fala, por causa disso você não vai viver a divina vontade? Porque você, de repente, um dia do outro, você explodiu ali. Claro que é a vontade humana que ainda tá atuando, mas você acha que a vontade humana vai fundir com a vontade divina tão rápido assim? Então, tem todo um caminho para ser feito de entendimento, de conhecimento, de escolhas, de renúncias diárias, constantes, que tem que acontecer um dia de cada vez. Então, a divina vontade, ela é essa vida, que você vai viver um dia de cada vez, dando um sim a cada dia. Então, se você fuma, hoje você vai dar um sim, você vai tirar um cigarro seu. Você vai dar um cigarro seu. Amanhã você dá outro cigarro, vai dar 2, diminui 2, entendeu? É assim, né? Hoje você, né, não falou aquele palavrão, não segurou a boca, amanhã você vai tentar segurar mais uma vez. E todo dia você vai dar um sim. No dia que você pecar, você pede perdão e volta a viver na divina vontade de novo. Perseverança, constância, desejo constante de permanecer. Não quer sair, eu não quero, Aline, fazer mais a minha vontade humana, eu não quero sair disso, eu não quero deixar de viver essa verdade que o Senhor está trazendo da divina vontade, eu quero viver isso, eu quero, eu desejo, então eu sei que eu tenho muita coisa a mudar, mas eu vou desejar entrar, não tem portas, não tem chaves, não tem janelas, não tem nada, Jesus falou que não tem nada disso, é entrar e desejar, então é desejar de todo o coração, então... Não ficar preocupado com isso. Nossa Senhora faria esse pensamento. Ela diria isso. E que não sei o que. Então a gente se atormenta e a gente fica mais na vontade humana do que na vontade divina. Pelo amor de Deus. Tá? É uma dica que ele deu aqui, mas não quer dizer que a gente não, entendeu? Que a gente não consegue viver a divina vontade. A divina vontade é para todos. Tá? Para as pessoas mais simples possível ainda. Quanto mais simples, quanto mais você abre mão das suas coisas, porque todo mundo aqui abre mão de tudo. A gente já não tem dinheiro. Nós somos pobres. A gente já não tem dinheiro. A gente já não tem como viajar, passear.
Chega um feriado, a gente tem que abrir mão e a gente prefere a igreja do que qualquer coisa, porque a igreja é onde a gente vai. A gente já vive a renúncia constante na nossa vida. A gente já tá vivendo na divina vontade. Vocês estão entendendo? Então, assim, é só desejar agora, falar divina vontade, reina na minha vontade e seguir um dia de cada vez, imitando Nossa Senhora, estudando tudo que Jesus tem a nos dizer, ensinar a doutrina da Nossa Senhora também. E a gente... E tentando imitar como seria a vida de Nossa Senhora. Estudar o Evangelho, o que Jesus faz, o que Jesus faria, pedir conselho, né? Se instruir. No meu caso eu tenho uma mãe super difícil, eu vivo com ela, eu cuido dela. É uma mãe super difícil, nossa, ela me deixa magoada todo santo dia, né? E como que eu faço? Pedir perdão, sabe? Perdoar ela todo dia. Acordar no dia seguinte com uma nova vontade de perdoar e de seguir em frente e não levar em consideração, né? Não levar em consideração o que ela fala. Vai doer o sentimento, né? Na hora que ela fala alguma coisa, vai doer, mas é humano. Mas qual é a divina vontade nesse ato? É você não se deixar bater por isso. Você não vai se deixar bater, não vai responder. Você vai ficar com dó, com compaixão daquela pessoa. Ai, que pena que ela, né, pensando com você. Tadinha, eu tenho que ter paciência com ela. Ela falou isso, mas eu sei que é da boca pra fora. Ela não sabe o que tá falando. Ponto final. Né? Ficou triste? Ficou, mas ponto final. Ela sei. Você vai aos poucos, você vai conversando com você mesma. Senhor, paciência, eu tenho que ter paciência, porque eu sei que ela, né, que é coitada. Não é pra mim, não é a minha pessoa que é o problema, é ela que tá com esse problema, é dela o problema. Né? Ela me ataca porque ela não sabe resolver isso nesse momento, ela tá numa doença, tá numa situação difícil. Vai acontecer essas tentações, esses momentos aí de perseguições, que a gente vai continuar vivendo esses sofrimentos, esses sacrifícios de continuar amando aquela pessoa. É isso que importa. Agora, o que a divina vontade não deixa você fazer? O que é sair da divina vontade? É você abandonar a pessoa. É abandonar. Não quero mais a minha mãe, vou mandar ela pro meu irmão. Não, se tem um irmão que pode cuidar dela, realmente que pode, que quer cuidar, e você pode dividir a tarefa com ele, amém, amém. Um mês sim, um mês não, uma semana você, combina direitinho entre vocês, tudo certinho, né? Agora, se é só você que tem para cuidar da sua mãe, por favor, a vontade humana vai ser desistir. A vontade humana vai ser abandonar. A vontade humana vai ser não chegar perto dela mais. Não cuidar dela mais. Essa é a vontade humana que vai reinar e que vai dizer não à vontade divina. Agora, a vontade divina é você ser forte, corajosa, firme, né? E enfrentar toda a tempestade que vir contra você. Sem sair do lugar. É isso que Maria faria. Isso que Jesus faria. O que Jesus fez? Ele enfrentou a sua cruz. Ele enfrentou a paixão. Todos os que vinham contra ele. Ele não saiu de lá. Ele não deixou de no tempo pregar, mesmo sabendo que aqueles fariseus estavam preparados para arrumar um monte de cilada contra ele. Ele não deixou de ir lá. Ele chorava, ele sofria com aqueles fariseus, ele chorava, ele guardava dentro dele aqueles sentimentos e ofertava tudinho para Jesus. Ouve a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem sentimentos. Ele ficava triste com aqueles sentimentos lá. Ele chorava bastante. Então não tem nada de errado a gente chorar. Nossa Senhora choraria? Choraria. Choraria muito por causa de alguém que magoou ela. Então esse sentimento, ela seguiria esse sentimento? Seguiria sim. Ela ficaria triste sim. Então, a gente sabia que Nossa Senhora também, Jesus, eram humanos, choravam, né? Sentiam tristeza por causa dos pecadores, da vontade humana que eles faziam, da cegueira dos humanos. Choravam muito pelos pecados da humanidade. E a gente vai chorar muito na divina vontade. Muito. Né? Agora, não pode chorar por razões humanas bobas. Por coisas bobas. Ai, perdi meu carro. Ai, meu Deus. Eu não tenho mais carro. Aí é a vontade humana, pelo amor de Deus. Tem que saber discernir as coisas. Né? Tá bom? Totus tus. Quem é Totus tus consagrado? Quem é o Totus tus consagrado? A própria Mãe do Céu diz: minha filha é toda minha, porque ela vive da vontade divina. Não devemos nos mover nem um passo se houver a menor dúvida de que a vontade divina não gostaria de fazê-la.
Não basta levar a coroa nas mãos para ser devota da Divina Maria. É necessário imitá-la nas virtudes. Vamos reiterar o que devemos aprender a nos perguntar. Aí ele continua insistindo nesse tema, né? Será que a Divina Maria se comportaria assim? Então, aí a gente tem que conhecer a humanidade de Nossa Senhora e de Jesus bastante. A vida íntima de Jesus, né? Porque a Nossa Senhora, ela não tem vida íntima dela, não, né? Ela é muito santa mesmo, né? Muito santa. Então, ela é complicada. Mas Jesus, ele é muito mais fácil. Porque ele mostra quem ele é. Ele mostra que ele tem vida íntima. Ele mostra que ele chora. Ele mostra o quanto que ele tinha lágrimas. E aí a gente se sente muito mais próximo dele do que ficar de Maria. Às vezes Maria é mais difícil a gente se aproximar. Mas ela também, ela traz essas orientações, que é de ficar por cima, sabe? De ser essa superiora, mestra mesmo. E ela era mestra até de Jesus, tá? Jesus, muitas vezes, né? Como a gente já falou aqui, mandava a mãe resolver o problema, né? Ele falou lá pro padre lá do livro do céu lá, né? Falou pra Luísa, falou assim, Luísa, eu vou mandar minha mãe lá resolver o problema com o padre, porque eu não tô conseguindo. Então, eu vou mandar minha mãe. Então, tem coisas que Nossa Senhora resolvia que Jesus manda ela resolver hoje no céu. Manda Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela é essa águia mesmo, assim, que pura, pomba mesmo, sabe? De pureza. Então, assim, e aí ela consegue contornar qualquer situação, né? Então a gente vê assim que Deus é tão bondoso que é mais fácil imitar ele, né? O sofrimento dele é muito mais fácil a gente imitar bastante. E se a gente imitar um ou outro, a gente está na divina vontade, tá bom? É necessário imitá-lo nas virtudes. Vamos reiterar o que devemos aprender a nos perguntar. Será que a Divina Maria se comportaria assim? E nós raramente vamos cair em erro. Nunca vamos cair no erro se a gente fizer isso. Ser totus tuus nada mais é do que viver da vontade divina. A doutrina divina revelada a Luísa é em alguns aspectos certamente admiravelmente nova e carrega consigo rios de imensas graças e mares de felicidade infinita, mesmo terrena. Mas também foi, e talvez até mais, tudo contido no tesouro da sabedoria, que é o tratado da verdadeira devoção, que muitos leram, poucos compreenderam. Dificilmente alguém colocou em prática em sua dimensão mais importante, que é a dimensão interna. O próprio São Luís escreveu como essa forma de devoção visa essencialmente formar a interioridade da pessoa. Ela não será entendida igualmente por todos. Alguns vão parar no que tem do lado de fora e não vão mais longe, e estes são a maioria. Outros, em pequeno número, entrarão em seu interior, mas só subirão um passo. Quem vai subir o segundo? Quem vai chegar ao terceiro? E, finalmente, quem vai ficar lá permanentemente? Somente aquele a quem o Espírito de Jesus revelar o segredo. E mesmo o mesmo Espírito introduzirá a alma muito fiel neste segredo, porque se move de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, e atingirá a transformação de si mesmo em Jesus Cristo, e para a plenitude de sua época na terra e sua glória no céu. Tratado da verdadeira devoção, 119. Entrar em Maria é o mesmo que entrar no reino da divina vontade, porque ela é a guardiã e executora perfeita, junto com Jesus, do segundo Fiat, o Redentor. E toda a sua vida não passava de um Fiat ininterrupto, dito não em palavras nem em linguagem, mas em ações e em verdade. É hora de começar a viver assim. Através deste caminho dourado, abre-se um caminho que conduz à liberdade, à luz e à união com a Divina Maria, para a felicidade total nesta terra, para a grande glória no céu. Então, assim, eu já mudei muito. Eu era uma pessoa totalmente inversa de Nossa Senhora. Ver Nossa Senhora e olha pra mim, era ver a inversão, totalmente, assim, né? Então, como eu vejo Nossa Senhora? Eu vejo ela puríssima, humilde, assim, que nunca diz a si mesma que ela é melhor que alguém. Ela sempre pede bênção, sempre se aconselha com as pessoas, sempre, né? Sempre pequena, sempre humilde, sempre silenciosa. E eu era totalmente contrária, ainda sou nessa parte de silêncio, né? Mas só que assim,
Eu me intrometia em tudo. Eu era uma pessoa intrometida, uma pessoa desconfiada, sempre armada com, sabe, contra as pessoas que vinham contra mim, sabe? Sempre estava pronto para atirar contra qualquer pessoa que viesse contra mim, sempre. Hoje eu sou totalmente, nossa, melhorei muito, não cheguei ao ponto de ser totalmente contrário disso, mas melhorei bastante referente a isso. Hoje, nossa, tem tanta coisa que as pessoas fazem que eu nem estou sabendo que as pessoas fizeram. E antes eu sabia de tudo. Ficava vigilante, ficava sempre atenta. Sabe, aonde vinha, de onde vinha, de onde vinha. Hoje eu não me importo mais com o que dizem, com o que falam, né? Com o que tá acontecendo, né? E vivo lá em cima, sabe? Não fico assim. Chega as coisas no meu ouvido, porque Nossa Senhora quer que chegue, Jesus quer que chegue, as coisas no meu ouvido, as informações. E é para orar, é para rezar sobre aquela situação, para lamentar, rezar, né? Não é para poder eu rir daquilo, não é para eu poder usar aquilo contra alguém, né? E então, assim, e eu era o contrário, era totalmente contrário. Nossa, eu sempre me intrometia nas coisas, sabe? E hoje eu consigo ficar, sabe, à mercê disso tudo, não me importar, não me deixar abater por nada, sabe? Entender que as pessoas têm direito de pensar o que quiserem, né? Que eu não tenho que provar nada pra ninguém, que eu não tenho que pintar de um jeito que a pessoa não, né? Isso tá em processo ainda. Tem processo pra você, né, passar por isso. Tem um processo, não é no piscar de olhos que você muda. Tem coisas que eu ainda me importo. Então, tem que ficar ainda nesse caminho de configuração a Jesus e Maria. Então, é um passo de cada vez. E vai acontecer. E dando um sim todos os dias, você vai alcançar todos esses passos que o padre falou aqui. Todos esses passos. Você vai subir uma escada, subir duas, subir três. Você vai conseguir entrar nesse interior. Você vai conseguir fazer tudo isso na divina vontade. Só você desejar todos os dias. Dar um passo de cada vez. Tá? Então, é só não desistir nunca. Não desistir nunca. Pode o mundo tá caindo, canivete, chovendo canivete em cima de você. Você vai e entra no meio dos canivetes, seja o que Deus quiser, sabe? Seja o que Deus quiser. Tem que entrar no canivete? Vamos entrar no meio dos canivetes, vamos lá. Sabe? E confiar em Jesus de olhos fechados, sabendo que tudo que vai acontecer é pro seu bem, mesmo que você saia ferido. Sabe que você entrou no fogo e vai sair queimado e vai doer? Não ter medo, você aguentar firme, sabendo que essa dor que você vai sentir não é mais do que você possa aguentar. É assim que eu vivo, é assim que eu faço, é assim que é possível. E dá pra acontecer isso, tá? Sabe? É só você desejar de todo o coração não sair da vontade divina. Não sair do lugar mais seguro da terra. É você entender que esse é o lugar mais seguro que você pode se encontrar. Não tem outro lugar melhor. Não tem outro lugar pra você ir mais. É você entender que a divina vontade é o ponto final. Não tem mais pra onde correr. Não tem mais outra. Vai vir outra aparição de Nossa Senhora. Vai vir outra novidade. Vai vir outra. Não vai vir mais nada. Saber que isso é o ponto final da sua vida. Não tem mais ponto mais pra ir. Configuração com Jesus, não tem mais pra onde ir. Não tem mais, você não tem mais. Você não tem que correr pro espiritismo, não tem que acreditar mais em nada. É só Jesus, ponto final. Se alguém falar, não, você tá errado. Não, eu não tô errado, eu sei que eu não tô. Não precisa nem falar pra pessoa. Fica em paz aí que eu tô indo embora. Eu sei onde eu tô. E olha, uma coisa eu falo pra vocês, a divina vontade protege a gente demais. Protege a gente demais. Tem uma situação que eu passei que uma pessoa se intrometia muito nas coisas que eu fazia. Se intrometia muito nas coisas que eu fazia. E essa pessoa sumiu. Já sumido. Porque a última vez que eu tive que dar um apertão nela. Pessoal, desculpa, eu sei o que eu tô fazendo. Não se intromete no que eu tô fazendo, que tá dando tudo certo. A divina vontade é isso mesmo. A divina misericórdia é isso mesmo. É o caminho certo. Eu sei que eu tô indo no caminho certo. Fica tranquila aí. Fica tranquila aí. E aí, de repente, começa os 31 dias com Maria nesse mês e entrou a pessoa de novo na fita. Pra tirar eu do sério. E aí, foi uma só vez, de uma forma muito rápida, tranquila, assim, que eu deixei claro pra pessoa
né? Deixei claro indiretamente, a pessoa nem precisou falar comigo diretamente, nem precisou vir até mim. E a pessoa sumiu, evaporou, não atrapalhou mais. Sumiu sem precisar nem a gente chegar a um confronto. E eu falei, tá vendo? Olha, o que a divina vontade é? Tem poder. E eu me comportei direitinho dessa vez, sabe? Eu não fui antes. Eu esperei a hora certa. Fiquei calma, né? Eu vendo aquela pessoa, né? Querendo se aproximar, jogando uns verdes, né? E aí eu fiquei calma, não. Eu vou fingir que nem existe. Vou fingir que nem existe. Vou fingir que nem existe. Vou ficar na minha, seguir o meu curso. Não, sabe? Fiquei esperta, mas estava seguindo o meu curso. Eu pedindo perdão para Jesus. Jesus, me perdoa por eu estar prestando atenção. Você falou para mim não nem olhar, né? Eu ainda estou prestando atenção. Me perdoa. O Senhor me conhece, sabe a minha fraqueza, me peço perdão e tal. Né? Você ter consciência. Fazer seu exame de consciência todos os dias, se conhecer bastante, saber o que está te incomodando, qual é a fonte da onde está vindo o incômodo para você, por que você está incomodado com aquilo, conversar com Jesus, expor para Jesus, pedir ajuda. Então, Jesus, olha, o Senhor está vendo, eu estou lutando, eu estou sendo fiel, eu vou ser fiel, vou permanecer no foco, que é a divina vontade, e não sair disso de forma alguma, ser fiel, firme. E aí deu certo. Passei no teste, porque era um teste daqueles. E a divina vontade me ajudou. Ela fez a pessoa sumir. E acabou não dando rolo. E eu creio de todo o coração que a divina vontade, ela protege a gente muito, muito. A gente não tá sozinho mais. A gente tem uma proteção divina reinando ao nosso redor, como se a gente tivesse como que é o nome? Uma armadura protegendo a gente, sabe? Se a gente ficar internamente firme dentro da intenção, internamente sem sair para fora, né, na nossa humanidade, entregando-se à ação humana, e a gente ficar na ação divina, que é o silêncio, que é a contemplação, que é a conversa com você mesmo, que é divino isso, tá? Essa consciência, essa vida interior, é divino você conversar com Deus, é divino essa conversa interior, essa dimensão interna que você está vivendo, é a vida da divina vontade, é essa. É você não sair de dentro de você com as atitudes humanas que atrapalham tudo, que interferem nas coisas. É não tomar as decisões que a divina vontade não quer que você tome, né? De você se perder, de você desistir, de você desanimar, de você, né? São essas coisas que você percebe que a divina vontade não tolera de jeito nenhum que você faça. Que ela não age mais se você entra com a sua vontade, se você entra com a sua ação humana. Aí ela não trabalha, ela não trabalha, não te ajuda, ela não favorece você. Agora, se você fica quietinho, né, e só conversando com ela, né, unindo, conversando totalmente com Deus, totalmente conversando com Ele. Jesus, mas está acontecendo isso, olha, por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Né? Imagina, vamos pensar assim, vamos fazer a cena, né, da árvore lá do paraíso, da árvore do bem e do mal. Como que seria o Adão, né, não ter passado no teste? Vamos lá. Então, aí aparece a Eva com a fruta. Porque no livro do céu não fala que a Eva estava na divina vontade, tá, gente? Não fala, tá? Fala que só Adão estava na divina vontade, tá? Que a Eva ainda não tinha, não estava, não sei por que não fala dela, mas não fala, tá? Só fala do Adão. Então, na minha concepção, é só o Adão que estava na divina vontade. Então como que tinha que Adão lidar com isso? Na hora que ela chegasse com a fruta, ele parar e conversar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. O que aconteceu com a Eva?
Aí Deus não responde nada, é um teste, não vai responder mesmo. Nossa. E ela pegou a fruta errada. Ela pegou a fruta errada, tadinha. Ela deve estar com algum probleminha. Não é possível que ela tenha pego aquela fruta. Vou chamar a atenção dela. Fia, por que você fez isso, amada? Por que você fez isso? Por que você pegou essa fruta aí? Aí ela vai falar, olha, não, tá errado aí. Tá errado. Não era pra ter pego, não. Ai, mas não era pra ter pego, não, filha. A gente, né, não, entendeu? Conversar nele mesmo ali, primeiro, pensar. Perguntar pra Deus, Deus não vai responder mesmo. Não adianta que no teste Deus não responde nada. Ele deixa você sozinho. Mas é você pensar com os seus botões mesmo ali, sua vida interior. Nossa, ela fez algo errado. Não vou agradar ela, não vou passar a mão na cabeça. De forma alguma. Aí você me pergunta, então por que ele pecou? Por que ele pegou Aí, o que Deus mostra? O que Deus demonstra nessa atitude de Adão? Que ela era a fruta, né? Porque quando ele viu ela com aquela fruta, ela estava já em pecado. Então, ele não viu. Ele viu nela uma malícia. Uma malícia que provocou a sexualidade dele, né? Que provocou. E ele, né, quis alguma coisa dela. Quis aquela fruta, que era ela mesma. Né? Não tinha aberto os olhos dele ainda. Mas como ela tinha comido, ela já estava em posse da malícia do pecado, né? Da desobediência, da provocação. E aquela provocação, aquela sensualidade atraiu os olhos de Adão. E aí, para não perder, né? Porque se você vai contra a sua mulher, você sabe que depois você não tem, né? E aí ele faltou a renúncia. Não, se ela não quiser nada comigo, depois que eu brigar com ela por causa disso, eu não tem problema, não. O importante é eu ter Deus, né? Depois Deus resolve o problema comigo lá. A gente resolve. Se ela não quiser mais nada comigo, isso ele não pensou. Ele falou, não, sem ela eu não posso ficar. Ela é muito importante, então eu vou fazer o que ela quer. Entendeu? Então, assim, ele se deixou levar pelo impulso sensual daquela situação. É o que Deus deixou aqui no livro do céu pra gente ter uma ideia, né? Pra gente entender. Foi isso que Jesus deixou bem claro, que a desobediência foi motivada pela vontade humana. Foi essa conversa ali de vontade humana, de expor, né, a sua fraqueza, a sua sensualidade, o seu desejo humano, carnal, baixo, né? Que fez com que Adão pecasse, comesse a fruta e aí acontecesse de perder o dom da divina vontade. É isso que deu para entender. Então, acontece os testes com a gente também. Nesses testes, a gente tem que entrar dentro da gente, né? Deus não vai falar com a gente, mas a gente vai falar com a razão nossa. O que Deus ensinou até agora? Quais foram os conteúdos que você já entendeu da mensagem de Deus? Ele sempre vai te deixar pronto para passar pelo teste. Você tem todos os elementos necessários para passar pelo teste. Você já foi avisada, você já foi orientada, você já foi educada. É como se você estivesse na escola e daí chegou o momento da prova. Então você já tem tudo para passar no teste. Sempre. Se você não passa, é porque você se deixa levar pela carne, pela malícia, aí você não passa. E se você não passar num teste, não quer dizer que você saiu da divina vontade. É só pedir perdão e pedir outra oportunidade para você passar novamente. Você ter consciência que você não passou no teste. E pedir perdão para Deus, conversar com bastante, pedir muito perdão, falar, me dá outra oportunidade. Eu vou, né? Foi um simulado, tá? Desculpa se eu não passei, foi um simulado. Me manda uma oficial de novo que eu vou tentar lutar contra ele. E conversar com Jesus, ele não vai deixar você sair da divina vontade nunca se você continuar querendo ela, tá bom? É isso que a gente vai entender e pouco a pouco a gente vai seguir, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.